Oi gente, aqui é a Mari e o vídeo de hoje eu vou começar com um aviso, uma coisa que é muito especial pra mim, que pra vocês pode ser muito interessante também. A Faísca, que é a newsletter de ficção relâmpago da revista Mafagafo, uma revista digital de fantasia e ficção científica, divulgou recentemente a lista de contos que vão integrar a primeira temporada da newsletter. E dentre os mais de 70 contos que vão rodar por aí nos e-mails das pessoas que estão inscritas, tem um conto meu, uma ficção relâmpago minha, que é muito especial pra mim. É o primeiro conto meu que vai sair em uma publicação e eu tô muito feliz, muito empolgado, então eu queria começar o vídeo de hoje contando isso pra vocês. Eu vou deixar aqui embaixo, na descrição do vídeo, o link pra quem quiser se inscrever na newsletter. Essa newsletter ela vai rodar de julho até o fim do ano. E toda semana vocês vão receber diretamente no e-mail de vocês alguns contos para vocês lerem, é totalmente gratuito. E também vocês vão poder dar notas para esses contos. Os contos mais bem avaliados vão ser traduzidos e submetidos a editais internacionais. Isso é uma coisa muito especial para mim, para vários outros autores iniciantes e também para autores que já foram publicados. E é uma forma de vocês conhecerem autores novos, conhecerem novos contos e terem algum conteúdo diferente pra lerem, até porque a gente sabe que o tempo tá meio louco pra todo mundo e não é todo mundo que tá conseguindo se dedicar a ler romances e a ler coisas maiores. Então quem gostar de ficção relâmpago, contos curtinhos, eu vou deixar aqui embaixo o link. Se inscrevam, vai ser muito especial pra mim, com certeza pro pessoal da Mafagafo também e pro pessoal que tá sendo publicado por lá. E vamos ao vídeo de hoje. Faz muito tempo que eu não gravo uma tag, então hoje eu resolvi gravar uma tag que talvez seja um pouco polêmica e eu não devia ter divulgado minha primeira publicação antes de um vídeo polêmico, mas eu espero que vocês compreendam que isso daqui é só a minha opinião e que cada um pode achar o que quiser das publicações e também não é porque a gente critica uma coisa que a gente está dizendo que a publicação é ruim. A maioria dos livros que eu selecionei aqui são livros que eu ainda tenho na minha estante, então são livros que eu não odiei, são livros que eu gostei, mas que eu tenho algumas coisas a dizer sobre. Então vamos pra tag de hoje, que é a tag da Discordia. Essa tag ela foi criada pela Kabuki TV. Eu vou deixar o link do canal dela aqui embaixo pra vocês conferirem, mas com certeza vocês já conhecem. E eu vi essa tag em um vídeo lá no canal Luago nos Livros, que é um canal que eu gosto demais. E se vocês ainda não seguem também, acompanhem o trabalho dos meninos, porque eles são maravilhosos e eles têm uma frequência muito boa de vídeo, bem melhor do que eu. Pra essa tag, eu vou ter que responder aqui 7 perguntas que talvez causem alguma polêmica. A primeira delas é: um livro que todo mundo amou, menos eu. Eu já vou começar pegando um pouquinho no pé de um autor que é um autor muito famoso, um autor muito querido, principalmente no meio do YA, que é um meio que eu tenho lido bastante ultimamente, que é o John Green. E o livro que eu vou falar é o Paper Towns, ou Cidade de Papel. Esse foi um livro que eu ganhei de presente de uma amiga. Ele é o livro favorito dela, ou pelo menos era na época que ela me deu ele. E ela queria que eu lesse, que eu conhecesse essa história, e eu, assim, li totalmente de coração aberto, porque eu tava querendo na época conhecer mais sobre o YA, era o meu último ano de faculdade, eu não lia basicamente nada de literatura jovem, porque a faculdade me encheu de literatura clássica e essas coisas que são muito importantes, mas que acabam afastando a gente das novas publicações e dos novos nomes da literatura jovem. E quando eu li o Cidades de Papel, eu esperava gostar muito dele, mas infelizmente não foi algo que aconteceu. O Quentin, que é o personagem principal dessa história, ele me deixou um pouco de saco cheio. Eu não gostei de como ele conta a história, eu não gostei da forma como ele enxerga as ações da Margot, que é outra personagem da história, que é uma menina que desaparece. E assim, pra quem não conhece essa história, apesar de eu achar que a maioria de vocês já devem conhecer, o Cidades de Papel conta a história do Quentin, que é um garoto que era apaixonado pela Margot, só que um dia a Margot desaparece. E o Quentin fica se perguntando o que teria acontecido com a Margot, onde estará a Margot, que coisas nesse sentido. Eu achei o Quentin um personagem meio chatinho, e eu achei que a história acabou sendo meio esquecível. Eu realmente não me lembro de muitas coisas sobre essa história, então ela acabou não me marcando muito. Eu ainda tenho o livro aqui porque eu acho que ele é um livro interessante para recomendar para adolescentes, mas foi uma história que realmente não deu muito certo pra mim, infelizmente, porque eu queria muito ter gostado. Polemizando um pouquinho mais, agora falando de literatura fantástica nacional, a segunda pergunta da tag é: um livro com um protagonista insuportável ou difícil de ler. Eu já vou começar dizendo que esse é um livro que eu gosto, de um autor que eu gosto bastante, inclusive já peguei autógrafo dele, a edição que eu tenho aqui é autografada, e ele é um querido, e a história é muito legal, eu adoro a mitologia que ele cria pra essa história. Acontece que o personagem principal dele é tudo que eu não queria.
Esse livro é A Batalha do Apocalipse, do Eduardo Spohr. Ele conta a história do Ablon, que é um anjo poderosíssimo que se envolve em uma guerra e vem parar aqui na Terra. Mas o que me irrita nisso é assim, eu amo essa premissa de anjos e demônios, inclusive eu leio o que vocês me recomendarem que tenha anjos e demônios, eu assisto o que vocês me recomendarem que tenha esse tema. E eu peguei a Batalha do Apocalipse pra ler por conta disso. O que me irritou no Ablon foi o fato de que ele é um personagem épico perfeito. Ele é aquele cara fortão, com um senso de justiça, mas que tem uma personalidade meio conturbada por conta do seu passado. E assim, eu acho que eu tô cansada desse tipo de personagem, porque toda vez que eu leio algum livro que tem um personagem épico nesse sentido, como o Ablon, ele acaba me cansando um pouco. Eu li o livro todo, gostei muito, inclusive falei muito desse livro na época que eu li, na época eu nem fazia vídeo, foi lá na faculdade. Se vocês procurarem lá no blog, quem ainda lembra que o Chá de Prosa foi um blog no passado, mas se vocês procurarem por aí, vocês talvez encontrem minha resenha de A Batalha do Apocalipse. Na época eu acabei não comentando muito sobre o protagonista, porque não era algo que me irritava tanto naquela época, mas com o passar do tempo eu vejo que ele é uma receita de protagonista de fantasia que eu queria ver as pessoas mudarem. Eu acho que eu tô cansada do protagonista épico de fantasia, o herói fodão, poderoso e incrível. Lembrando que caso vocês se interessem por algum desses títulos e queiram ler eles agora ou em breve, eu vou deixar o link aqui embaixo para compra na Amazon, aquele link que eu coloco em todos os vídeos, e se vocês comprarem por lá, compra pelo meu link, que ajuda um pouquinho o canal também. A terceira pergunta da tag é a que pra mim foi mais fácil de responder, mas é também a que eu considero mais pesada, que é o livro que você deixou pela metade. E esse livro eu nem precisei parar pra pensar, porque eu já tinha ele na ponta da língua, que é esse aqui, As Primeiras 15 Vidas de Harry August. Ele foi um livro que eu solicitei na época por parceria, e eu tinha altas expectativas pra ele, mas ele acabou me decepcionando bastante. Esse livro foi escrito pela Claire North, e ele conta a história do Harry, que é um personagem que já conseguiu viver várias vidas. E eu, assim, tinha me interessado muito, achava essa premissa super diferente, mas a história teve um desenvolvimento tão lento, e na época eu tava numa ressaca literária tão chata que eu precisei deixar pela metade. E eu tinha esperança de que eu fosse voltar logo, que eu fosse estar logo no ânimo pra voltar a ler esse livro. Mas eu basicamente esqueci dele na minha estante e lembrei hoje. E então, como vocês podem ver aqui, eu tinha marcaçõezinhas até a metade do livro, mas depois eu parei e não marquei mais nada. Talvez um dia eu consiga retomar esse livro, mas até o momento eu não tive vontade de voltar à leitura dele. Mas a pergunta número 4 é um livro que você se recusa a ler. Eu não tenho aqui na minha estante, ou não me lembrei em nenhum momento, por agora, um livro que eu me recuse a ler e que eu queira falar sobre aqui na tag. Tem alguns livros que eu me recuso a ler mesmo por problemas, assim, com o posicionamento dos autores, mas eu não vou fazer esse favor de comentar em tag o livro de um autor que eu não gosto por questões diferentes da narrativa dele. Que eu vou recomendar aqui um livro que eu me recuso a ler, não porque eu não goste do trabalho do autor, não porque eu não goste dessa saga, que é uma saga muito popular, mas porque eu não tenho paciência pra ler esse livro agora e ficar esperando a continuação pra sempre. E esse livro é O Festim dos Corvos. O que acontece é que eu li os 3 primeiros livros da saga, das Crônicas de Gelo e Fogo. Eu esperava que ele fosse lançar. Gente, eu comprei todos os 5 livros em 2011. E assim, eu esperava que em 2012, 2013, no máximo em 2014, ele fosse lançar o resto dos livros, mas isso nunca aconteceu. Então eu estou aqui esperando pela continuação dos livros desde a época em que eu comprei esses 5 livros, que foi há 7 ou 8 anos atrás. E eu fico um pouco desmotivada com essa demora toda. Eu entendo que, nossa, é muito difícil escrever tudo isso daqui. Ele tem uma narrativa muito prolixa, eu sei o estilo dele, eu já li sobre a questão do escritor jardineiro. Eu terminei de ler Tormenta de Espadas, eu gostei bastante. E eu tenho certeza de que eu vou continuar gostando dessa saga, porque é um universo que me chamou bastante atenção. Mas eu estou aqui guardando o Festim dos Corvos e a Dança dos Dragões pro dia em que ele tiver, pelo menos, publicado o próximo livro ou completado as Crônicas de Gelo e Fogo. E daí eu pego e leio tudo de uma vez e fico feliz. Mas até que isso aconteça, eu me recuso a continuar lendo essa saga.
E eu espero que vocês me perdoem por isso. Próxima pergunta. Um livro que você empurrou com a barriga. Esse também foi muito fácil de decidir. Foi o Nós, do Yevgeny Zamyatin. É considerado a primeira distopia clássica. Esse livro conta a história do nosso personagem, o D503. Ele é um engenheiro que vive em uma sociedade distópica super autoritária. E um dia ele conhece uma mulher que acaba fazendo ele ser infectado pela doença da imaginação. A premissa é super interessante, eu achei essa edição linda, porém ele tem um desenrolar que eu odiei. Ai, eu odeio falar que eu odeio alguma coisa, mas eu odiei. Eu li esse livro, marquei algumas coisas pro nosso projeto Fim dos Tempos, que acabou ficando parado aí por questões e questões. Eu não gostei dessa leitura, eu acabo não recomendando porque para a maioria das pessoas que estão esperando uma distopia, ele tem um desenrolar lento, aquele desenrolar de livro que foi escrito há muito tempo, 1920 esse livro, 1923. Então ele é muito diferente do que a gente espera quando lê a premissa. Eu não gostei e todo mundo que tava lendo esse livro com a gente no Fim dos Tempos falou a mesma coisa dele. Pelo menos me fez pensar que eu não tava pegando o ar do autor por nada. Pergunta número 6 da tag é um livro com um clichê bem ruim de engolir. Talvez se você acompanha o canal há bastante tempo, você vá se lembrar de um livro que eu fiz os 2 vídeos. Eu fiz um vídeo resenha e eu fiz um vídeo simplesmente para discutir uma questão de clichê que me incomodou muito nele. O Protegido, o primeiro livro do Ciclo das Trevas, do Peter V. Brett. Gente, o Peter V. Brett é um daqueles autores super acessíveis que você consegue conversar no Twitter, consegue conversar no Instagram, e eu acho isso muito legal. Eu gosto do trabalho que ele teve de desenvolvimento de universo aqui no Ciclo das Trevas, mas o clichê que me incomodou nessa história foi a cena de violência com uma das personagens principais dele. Eu não quero falar muito sobre isso porque acontece no final do livro, mas eu vou deixar o link aqui embaixo pro meu vídeo e aqui nos cards também pro vídeo em que eu comento essa questão, porque me deixou bem irritada. A gente tem nesse livro a Lisha, que é uma personagem mulher fortíssima, e em certo momento da história ela passa por uma violência que a gente tá bem acostumada a ver em roteiros de ficção, principalmente de fantasia, e as pessoas usam esse tipo de coisa como uma desculpa para desenvolver as personagens. Eu acho isso uma palhaçada, eu não gosto. Mas quem quiser saber um pouco melhor sobre a minha opinião, é um vídeo bem antigo, mas eu vou deixar aqui pra vocês também. Então assim, é um livro que vale a pena ler, mas a gente tem que ter esse senso crítico de dizer que essa parte realmente é irritante, principalmente para leitoras mulheres que gostam de fantasia. E pra encerrar a tag eu tenho aqui a pergunta número 7, que é um livro que você amou e mais ninguém. Normalmente é muito difícil eu dizer que eu amei alguma coisa. Aqui no canal vocês veem bastante coisa, mas é que eu seleciono os livros que eu gostei mais também pra falar pra vocês. Coloquei aqui nessa lista 2 livros, que são livros que tiveram opiniões bem divididas na época em que eles saíram, na época que o pessoal comentava bastante. O primeiro deles é o Caixa de Pássaros, do Josh Malerman, que até já virou filme na Netflix. Ele é um livro que conta a história de uma sociedade em que existe algum tipo de força ou criatura por aí que faz as pessoas ficarem violentas e cometerem crimes ou se matarem ou coisas estranhas. Eu gostei muito dessa premissa, eu achei muito interessante. E esse é o tipo de terror que mais dá medo. Eu prefiro o terror em que a gente não sabe o que é o vilão que a gente tá enfrentando do que aquele terror em que a gente tá enfrentando, sei lá, o Black Phillip. Tem um bode lá e o nome do bode é Lúcio. A gente sabe que ele é o vilão. Esse livro não, a gente não sabe o que tá acontecendo aqui, a gente não sabe se é uma criatura, se é uma força, se é uma sensação, se as pessoas estão criando isso. Então, ele é um livro que me chamou bastante atenção e que eu recomendo. Ele foi traduzido para o português pela Carolina Selvatici. Então, eu acho que vocês deviam ler, deviam dar uma chance para esse terror, assim, diferenciado que o Josh Malerman escreveu. E o segundo livro que eu selecionei para responder essa mesma pergunta, que é de um livro que eu amei, mas ninguém, é um livro que quando eu postei o vídeo aqui no canal, ele causou bastante polêmica, muita gente concordou comigo, muita gente discordou de mim, que é o Menina Submersa, publicado pela Dark Side Books. Ele foi escrito pela Caitlin Kiernan, traduzido para o português pela Ana Rezende e pela Carolina Caires Coelho. E eu gosto muito desse livro porque ele tem uma narrativa não linear e uma protagonista que a gente não pode acreditar. Ela é uma protagonista confusa, ela tem surtos, ela não sabe o que é verdade, o que não é verdade na vida dela. Então a gente sempre tem que desconfiar de tudo que a gente lê no livro, nada é o que parece ser. Ele tem uma narrativa que deixou muita gente confusa e que fez muitas pessoas abandonarem a leitura, mas ele é um livro que eu gostei bastante de ter lido e que eu sempre defendo e eu sempre vou defender, então deem uma chance também para esse livro.
Se vocês gostarem de livros com narrativa não linear, de personagens diferentes e complicados. Essa era a tag, eu não vou taguear ninguém, mas se você gostou dessas perguntas, eu queria que você me respondesse aqui embaixo qual pergunta você gostou mais e qual livro você escolheria para responder essa pergunta. E eu também quero saber qual foi o livro que vocês amaram e mais ninguém. Eu agradeço se você assistiu até aqui, talvez esse vídeo fique um pouco longo, eu vou tentar segurar um pouco na edição, mas eu vejo vocês no próximo vídeo. Um beijo e tchau, tchau!